Mesmo antes de chegar ao evento de alto nível, o presidente ucraniano atacou o bloco militar liderado pelos Estados Unidos nas mídias sociais, alegando que sua indecisão na proposta de adesão de Kiev era um sinal de fraqueza. De acordo com o Washington Post, a delegação dos Estados Unidos ficou furiosa com os comentários. Seguiu-se uma discussão acalorada entre Zelensky e altos funcionários dos Estados Unidos e do Reino Unido na capital lituana. O secretário de Defesa britânico Ben Wallace disse a jornalistas à margem da cúpula que os aliados querem ver a gratidão da Ucrânia pela assistência militar que os países da OTAN forneceram ao país em meio ao conflito com a Rússia. Igor Strelkov, um polêmico ex-comandante da milícia Donbas, foi detido em Moscou na sexta-feira em meio a uma investigação sobre alegações de extremismo, segundo meios de comunicação e familiares. O soldado que virou blogueiro também é conhecido por seu nome verdadeiro, Igor Girkin. Citando fontes, o jornal RBK informou que o comitê investigativo russo estava executando uma ordem de busca na casa de Strelkov e que ele havia sido levado sob custódia. Strelkov tornou-se o foco da atenção internacional em 2014 enquanto servia como ministro da Defesa da República Popular de Donetsk, DPR, que então não era reconhecido. O papel fez dele o principal suspeito na investigação holandesa sobre a queda do MH17, que caiu em julho de 2014, matando todas as 298 pessoas a bordo. Em novembro de 2022, um tribunal holandês condenou Strelkov à revelia à prisão perpétua. Moscou rejeitou a acusação como politicamente motivada e alegou que era uma tentativa de encobrir uma possível culpa ucraniana. Parte do equipamento militar fornecido à Ucrânia pelos Estados Unidos e seus aliados durante o conflito com a Rússia caiu nas mãos de grupos criminosos, combatentes voluntários e traficantes, revelou um relatório do inspetor-geral do Pentágono. A CNN e o Military.com informaram sobre o conteúdo do documento, intitulado Avaliação da Responsabilidade do DoD pelo Equipamento Fornecido à Ucrânia, na quinta-feira depois de obter o documento por meio de uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação. O relatório, divulgado em outubro, examinou o período de fevereiro de 2022, quando começaram os combates entre Moscou e Kiev, até setembro daquele ano. Durante esse período, o Departamento de Defesa enfrentou desafios no rastreamento e monitoramento das armas e equipamentos fornecidos à Ucrânia, reconheceu o jornal. O Escritório de Cooperação de Defesa dos Estados Unidos em Kiev foi incapaz de conduzir o necessário a monitoramento do uso final do equipamento militar que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia no ano fiscal de 2022, dizia o relatório, conforme citado pela CNN. Segundo o inspetor-geral, os problemas decorrem da incapacidade do pessoal do DoD de visitar áreas onde os equipamentos fornecidos à Ucrânia estavam sendo usados ou armazenados. Os militares ucranianos disseram que tratarão todos os navios que navegam em direção aos portos russos do Mar Negro como se estivessem carregando suprimentos militares, alertando que eles podem ter o mesmo destino de um navio de guerra russo afundado no início do conflito. O que acontece no mundo você vê aqui, notícias de última hora atualizada em tempo real, de forma simples e segura, 100% imparcial, aqui é a Jéssica. Reportando para a VNS News, siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras, obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. A ameaça velada foi emitida em um comunicado do Ministério da Defesa de Kiev na quinta-feira, acusando Moscou de transformar o Mar Negro em uma zona de perigo, enquanto promete retaliar com força contra qualquer navio na área, incluindo embarcações civis. O Ministério da Defesa da Ucrânia adverte que a partir da meia-noite de 21 de julho de 2023, todas as embarcações que se dirigem nas águas do Mar Negro em direção aos portos marítimos da Federação Russa. A declaração observou que algumas áreas no nordeste do Mar Negro, bem como o Estreito de Kerch, também seriam proibidas como perigosas a partir de quinta-feira. O Ocidente está evidentemente desapontado com o fato de a tão elogiada contraofensiva de Kiev não ter produzido nenhum resultado e levado a altos níveis de baixas ucranianas, disse o presidente russo Vladimir Putin. Kiev recebeu quantidades colossais de recursos, incluindo todos os tipos de armas ocidentais e milhares de mercenários e conselheiros estrangeiros, mas ainda assim falhou em sua campanha, afirmou Putin durante uma reunião do governo na sexta-feira.
O líder elogiou a bravura, determinação e profissionalismo dos soldados e oficiais russos. Ele também argumentou que o equipamento militar ocidental provou ser inferior em alguns aspectos até mesmo às armas da era soviética. As nações ocidentais podem fornecer mais armas à Ucrânia, causando mais danos à Rússia e prolongando o conflito, mas os arsenais da OTAN e estoques de velhas armas soviéticas em certos estados estão esgotados até certo ponto, acrescentou Putin. Ele afirmou que a produção militar ocidental não consegue acompanhar a demanda, enquanto aumentá-la exigiria tempo e investimento consideráveis. A Índia e o Sri Lanka concordaram em aumentar a conectividade aérea e marítima e explorarão a viabilidade de um oleoduto e uma ponte terrestre. Estes foram alguns dos principais negócios alcançados nas áreas de comércio, energia, turismo e fintech durante uma visita a Nova Delhi do presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, que está comemorando seu primeiro ano no cargo. As duas nações concordaram com um programa ambicioso para aumentar significativamente as parcerias econômicas e melhorar a conectividade depois que Wickremesinghe manteve conversas amplas com o primeiro-ministro Narendra Modi e outras autoridades indianas e líderes empresariais na sexta-feira. Recordando os laços civilizacionais interpessoais entre a Índia e o Sri Lanka, Modi disse que as negociações bilaterais sobre o Acordo de Cooperação Econômica e Tecnológica, ECTA, serão retomadas em breve, depois de paralisadas após 11 rodadas de discussões. Vários anúncios importantes foram feitos na área de conectividade física entre os dois países. Isso incluiu planos para melhorar a conectividade aérea e estabelecer um serviço de balsa de passageiros entre Nagapattinam, em Tamil Nadu, e Kankesanturai, no norte do Sri Lanka. Modi também disse que Nova Delhi e Colombo decidiram realizar estudos de viabilidade para estabelecer um oleoduto de petróleo e um projeto de conectividade de ponte terrestre entre os dois países. A alegação da Ucrânia de que considerará todos os navios que navegam em direção aos portos russos do Mar Negro como potencialmente transportando suprimentos militares está sendo tratada com seriedade por Moscou, disse o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov. As ações imprevisíveis e o envolvimento do regime de Kiev em atos terroristas, é claro, criam potencialmente uma ameaça nesta área, disse Peskov a jornalistas na sexta-feira. O governo ucraniano não para por nada ao tentar atingir seus objetivos, disse Peskov, acrescentando que tais declarações obviamente carregam uma ameaça direta. A situação está sendo analisada, e nossas agências relevantes apresentarão recomendações apropriadas para minimizar o perigo para navios no Mar Negro, acrescentou o porta-voz. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, criticou a União Europeia por sua lamentável escolha de palavras, depois que